A gente anónima geralmente não deixa registro nos livros de história. No entanto, as suas vidas somadas são a verdadeira história de um povo. É desse passado ainda vivo, na memória dos mais velhos do litoral alentejano, que vamos à procura. Venham connosco à descoberta da história recente do nosso povo. Do convívio entre os territórios e as culturas dos povos, nascem as paisagens que a cada geração se vão alterando pela adaptação aos novos tempos e suas exigências. Mas se o homem marca os territórios com as suas obras criando as paisagens, também as condições que a natureza oferece marcam as culturas do homem pelas condicionantes que lhe impõem. Assim, podemos dizer que a natureza e a cultura se influenciam mutuamente, criando as paisagens físicas que conhecemos, mas também as culturas dos povos que nelas vivem. O Concelho de Odmira não é exceção a esta norma geral, e aquilo que nele hoje vemos é fruto das condições naturais e das vidas passadas, mas também dos desafios do mundo que surgem a cada dia que passa. A natureza nesta região é diversa no que toca à morfologia, aos solos e ao clima, que são condicionantes fundamentais das atividades humanas. O concelho é habitualmente dividido em 3 faixas com características diferentes. A primeira corresponde às terras planas do litoral, que apresentam solos arenosos e pobres e terminam numa costa alta sem condições naturais que facilitem a instalação de portos ou a fixação de comunidades numerosas. O seu clima é fortemente influenciado pelo oceano, sendo poupado às temperaturas extremas que ocorrem mais para o interior. A má drenagem e a formação de charcos criaram nesta região boas condições para a existência de paludismo, o que também dificultou a fixação de população até ao século XX. No início do século XIX, George Landman descrevia a região litoral do Concelho de Odmira como sendo uma área plana, sem árvores ou agricultura e praticamente desabitada, onde no verão seria difícil encontrar água. Para acentuar o caráter inóspito desta área, diz que entre a Ribeira de Odeceixe e a Foz do Mira havia apenas, a meio caminho, algumas cabanas, o que nos mostra como esta charneca era pouco habitada. A valorização das charnecas arenosas do litoral só surgiu no início do século XX, quando as adubações químicas vieram viabilizar o seu uso agrícola. Numa entrevista a José Júlio Brito Paes, publicada na revista Vida Alentejana número 7, de outubro de 1934, afirma-se isso mesmo, mas também que foi necessário importar população do norte do país para arrotear aquelas terras até aí bravias. Nesta fase, a agricultura orientada para as searas e a pecuária assenta em pastagens naturais promoveram o enriquecimento da fauna da região, facto descrito pelos mais velhos que conheceram aquelas terras. Havia abundância de caça, com lebres, perdizes, cisões, apetardas, mas também muita fauna não cinegética. A barragem de Santa Clara, inaugurada em 1969, veio fornecer água de régua a esta região, o que, associado às técnicas modernas de agricultura intensiva e à abertura de mercados na Europa do Norte, veio provocar recentemente mudanças profundas nas atividades económicas e nas paisagens deste litoral. As culturas em estufas e túneis e outras formas de agricultura intensiva, feita sobretudo para exportação, criaram postos de trabalho a que mais uma vez a mão de obra local não conseguiu dar resposta. Em vagas sucessivas, chegaram trabalhadores da Europa de Leste e, mais recentemente, de diversos países da Ásia. O turismo cresceu muito e também ele trouxe gente de fora. Hoje teme-se a falta de água, a contaminação química dos solos e a relação com as novas comunidades de imigrantes nem sempre é a mais fácil. Existe uma segunda faixa de território paralela à nossa costa, mais para o interior, a que geralmente se chama de serra. Esta serra é, na verdade, composta sobretudo por um conjunto de colinas schistosas com baixa altitude, mas declives fortes e de solos argilosos.
Nos retalhos mais planos e férteis destas colinas, foram-se desenvolvendo pequenos povoados, mas o isolamento das principais rotas nunca os deixou desenvolver. A pressão demográfica que se criou até aos anos 60 do século XX obrigou a que mesmo as serras fossem cultivadas até às comeadas, porque cada palmo de terra, se desse uns grãos de trigo ou de milho, não podia ser desperdiçado. A emigração, como em muitas outras regiões do país, foi o escape que permitiu aliviar essa pressão sobre o território. Migrou-se para Lisboa, migrou-se para o Algarve, migrou-se para a Europa. As searas das encostas que mataram a fome ao povo, mas que erodiam as serras, foram substituídas por extensos eucaliptais que não recuperam os solos e subtraem às nascentes a pouca água que o inverno atualmente traz. Noutros casos, os sobreirais ocupam as antigas áreas de cultivo, dando um aspecto mais verde a este Alentejo do Sudoeste. Das antigas minas ficaram memórias e topónimos, além de depósitos de gangas e escórias de fundição que atestam a antiguidade da atividade mineira na região. Se o litoral acolhe gente que vem ganhar o pão para alimentar os filhos, nesta área de serras tem-se fixado muita gente que procura apenas o clima ameno, a tranquilidade e a segurança que as afáveis comunidades locais oferecem. Vêm sobretudo da Europa Ocidental, mas há também muito êxodo urbano interno e gente das Américas, de Israel e um tanto de todas as regiões do mundo. Alguns são jovens, outros nem tanto, mas geralmente tentam aprender a língua e integrar-se na cultura local. Por norma é gente com recursos próprios que não vem para produzir e trabalhar arduamente, mas antes para viver mais perto da natureza e experimentar um modo de vida mais tranquilo. Mais para o interior, o concelho de Odmira entra ainda um pouco no campo alentejano, área já aplanada e de maior tradição e vocação agrícola. Os solos, por vezes argilosos, cascalhentos e pesados, outras vezes arenosos e pobres, não têm a fertilidade das terras negras de Beja ou Ferreira e, por isso, no passado, não fizeram nascer povoados importantes e construções suntuosas. O clima desta área para lá da serra mostra já as marcas da interioridade, com invernos mais frios e verões mais quentes, o que também condiciona a agricultura e outras atividades humanas. Os sobreirais fechados dão lugar a montados mais abertos, que oferecem pasto a rebanhos e manadas. Algumas searas lembram paisagens de outros tempos em que os bois lavravam as terras e carregavam para as eiras o pão que alimentava os povos. Mas as povoações, antes cheias de vida, decaíram com a emigração e o envelhecimento das suas gentes. E a imigração ainda hoje continua a sugar muitos dos melhores jovens que por ali nascem. A arquitetura modesta é uma característica não só desta área, mas geral dos povoados de todo o concelho de Odmira. São raras as sedes de herdades magníficas, com grande dimensão, capela privativa e fachada imponente, como vemos no interior alentejano, o que também atesta a existência de um passado geralmente menos próspero. Para quem não conhece o Baixo Alentejo litoral, este é, em Pinceladas Grosseiras, o cenário onde se estabeleceu e vive o povo que vamos conhecer. Fica o convite para que nos acompanhem na viagem ao passado que fizemos com a ajuda da memória dos mais velhos. Quanto a conhecer o território na atualidade, nada melhor que fazê-lo diretamente e sem intermediários. Ficamos à espera.